Fala Maromba, tudo beleza com você, meu brother Maromba? Para quem não me conhece, eu sou o Adalto, criador do canal Importa Maromba no YouTube, onde há informações exclusivas sobre como importar suplementos. Para você conhecer um pouco do canal Importa Maromba, saber um pouco da experiência do canal nas importações, é importante você saber que eu, Adalto, já realizei mais de 300 pedidos somente para mim de suplementos, né? Já realizei mais de 300 importações. E o canal também eu ofereço o serviço de realizar o procedimento de importação para terceiros. Eu realizo o procedimento de importação e acompanho o pedido da saída dos Estados Unidos à chegada na casa desses terceiros. E com esse serviço eu já fiz mais de 1.500 pedidos para marombas espalhados no Brasil inteiro. E também, se for considerar aí os outros marombas que fizeram importações por conta própria, a partir das informações disponibilizadas no canal Importa Maromba, já foram mais de 50 mil importações realizadas pelos brasileiros ali que estão ligados no canal Importa Maromba. Então, o canal Importa Maromba é um canal com muita experiência na importação, principalmente na importação de suplementos. Apresentado aí o canal Importa Maromba, vamos falar aqui sobre o tema, a restituição do imposto de importação. Eu também, além ali de vlogueiro no canal Importa Maromba, sou advogado, doutor Adalto aqui, apesar de não ser especialista na área de direito tributário, vou falar aqui um pouco sobre essa questão tributária aí que nos atormenta, né? Bom, para começar, você tem que entender que essa importação que a gente realiza é importação por remessa postal. Essa importação por remessa postal, ela é classificada, ela é tributada ali pelo regime simplificado de tributação. Esse regime simplificado de tributação, vou diminuir um pouco aqui, vou desacelerar para você entender, para você não se perder. Esse regime simplificado de tributação, ele é disposto ali pelo Decreto-Lei 1804, deixa eu conferir ali isso, 1804 de 80. Né? Ele é esse decreto que regulamenta o regime simplificado de tributação. Imagina como é que era a importação por remessa postal na década de 80. Praticamente não deveria existir, ninguém deveria importar muito, né? Não deveria ter muitas importações por remessa postal nessa época, né? E o que diz esse decreto? Vou ler para vocês, acompanhem aí. No artigo 2 traz lá o seguinte: o Ministério da Fazenda estabelecerá a classificação genérica e fixará as alíquotas. É importante ressaltar aqui que a alíquota máxima que a Receita Federal pode estipular nesse caso é de 400%. Né? Voltando lá, o Ministério da Fazenda estabelecerá a classificação genérica e fixará as alíquotas especiais a que se refere o parágrafo 2º do artigo 1º, bem como poderá dispor, entenda bem, veja o que o decreto-lei está dizendo. O Ministério da Fazenda poderá dispor sobre a isenção do imposto de pagamento sobre a importação dos bens contidos em remessas de valor até 100 dólares norte-americanos ou equivalente em outras moedas, quando destinados à pessoa física. Muito interessante isso. Isso foi lá em 1980. Esse decreto-lei é de 1980. E aí, em 99, a Receita Federal interpretou essa regulamentação disposta nesse decreto, que eu acabei de falar. O Ministério da Fazenda poderá dispor, entendeu? A Receita Federal entendeu, a partir desse decreto, que ela poderia dispor sobre a isenção do imposto de importação. E aí o que ela fez? Ela editou duas normas, ela editou a portaria 156 de 99 e a instrução normativa 96 também de 1999. A portaria e a instrução normativa de 99 traz o que a Receita Federal faz na prática hoje. A isenção para a Receita Federal, a isenção do imposto de importação somente será prevista para as encomendas enviadas por pessoa física para pessoa física até 50 dólares. Então, no ano de 1999, a Receita Federal regulamentou as normas próprias da Receita Federal, ou seja, não são leis, são atos administrativos da Receita Federal, uma portaria e uma instrução normativa que regulamentou administrativamente, não é lei, é um ato administrativo da Receita Federal que regulamentou sobre a isenção do imposto de importação, prevendo ali que as encomendas enviadas por pessoa física para pessoa física até 50 dólares serão isentas do imposto de importação.
E é isso que a Receita Federal entende e põe na prática desde então. Você entendeu? Para a Receita Federal o que vale é isso, ela só vai declarar isenta a importação feita por pessoa física que foi enviada de pessoa física para uma pessoa física até $50. Fora disso aí, a Receita Federal vai tributar, independente se há uma legislação ou não. Então, observe que a Receita Federal, ela, ao regulamentar sobre a isenção do imposto de importação, para ela o que vale é o que ela falou. Encomendas até $50 enviadas de pessoa física para pessoa física serão isentas. Foi enviado por pessoa jurídica, será tributada. Custou $51, será tributada. Na prática é isso que a Receita Federal fez. E aí recentemente foi ventilado na mídia que encomendas até $100, pouco importa se foi enviado por pessoa física ou jurídica, são isentas do imposto de importação. E aí criou-se essa polêmica de que a Receita Federal não deve tributar as encomendas até $100, independentemente se for enviada por pessoa física ou pessoa jurídica. E se você for analisar o crescimento do volume de importações feitas por remessa postal, você nota que a Receita Federal passou a tributar mais essas encomendas. Que no início, ali em 2011, poucas encomendas eram tributadas. Eu estou utilizando referência do ano de 2011 porque eu passei a importar em 2011. Então, de 2011 para cá, os últimos anos ali revelam um crescimento de 400% na importação por remessa postal. Naturalmente, a Receita Federal passou a tributar mais. E já que ela começou a tributar mais, algumas pessoas insatisfeitas começaram a procurar a justiça para reaver esse imposto pago. E o que aconteceu? Em 2010, para ser mais preciso, ali em 27 de abril de 2010, foi publicado um acórdão, uma decisão de vários magistrados, uma decisão de vários desembargadores sobre essa questão da isenção do imposto de importação, né? Essa turma que julgou esse acórdão, ela fez uma interpretação diferente do que está ali na lei, ou melhor, no Decreto-Lei 1804 de 1980. Então, o desembargador relator desse acórdão, o desembargador Álvaro Eduardo Junqueira, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele teve uma interpretação diferente da Receita Federal. A Receita Federal entendeu que ela poderia dispor sobre a isenção do imposto de importação, obedecendo os limites do decreto. Quais são os limites? Colocar uma alíquota de até 400% e isentar as encomendas de até $100. Foi isso que a Receita Federal entendeu. Porém, o desembargador teve um outro entendimento. Ele entendeu que a própria lei já estabeleceu, já determinou, já regulamentou ali a isenção do imposto de importação. Então o desembargador entendeu que o que vale é o que está na lei e não no ato normativo editado pela Receita Federal, que esse ato normativo da Receita Federal não tem um poder de alterar o que está na lei. O que vale é o que está na lei, não importa se a encomenda foi enviada por pessoa física ou jurídica, basta que o comprador, que o importador seja pessoa física e que o valor total da importação não exceda $100 para que seja aplicada a isenção do imposto de importação. Veja um trecho do acórdão, né? O final do acórdão ali. Desta forma, não pode a autoridade administrativa, por intermédio de portaria ou instrução normativa, extrapolar os limites claramente estabelecidos em lei, pois está vinculada ao princípio da legalidade. Então esse acórdão é uma excelente jurisprudência a favor do importador, que deve ser utilizada como um fundamento, como um argumento, como uma arma aí para a gente poder brigar contra a Receita Federal, né? Já temos outras decisões favoráveis ao importador, uma delas eu vou citar aqui para vocês, que é uma decisão também do TRF4, só que é uma decisão de primeiro grau, né? Vou citar aqui o dispositivo dela, nela o juiz Bruno Henrique Silva Santos, juiz federal, entendeu o seguinte, que a portaria, abre aspas, né, a portaria e instrução normativa, quando estabeleceram ser necessário que o remetente fosse pessoa física, inovaram na ordem jurídica e feriram o princípio da legalidade, pois criaram uma nova condição não prevista na lei que pretendiam regulamentar. Isso porque, repita-se, o Decreto-Lei 1804 de 80 prevê que basta o destinatário ser pessoa física.
Ele fala isso porque o decreto 1804 de 80, ele não fala se a encomenda deve ser enviada por pessoa física ou jurídica. Basta que a encomenda seja feita por uma pessoa física. Não importa se for uma pessoa jurídica ou uma pessoa física que enviou essa encomenda, entendeu? E ali ele continua. Também o mesmo ocorre com a redução do limite para a isenção do imposto de importação, que foi estabelecido pelo Decreto-Lei 1804 de 80 em $100 e, posteriormente, foi reduzido para $50 pela portaria 156 de 99 e Instrução Normativa 96 de 99, em afronta ao princípio da legalidade. Veja aí que o fundamento tanto do acórdão ali que eu citei anteriormente, como dessa decisão, é o princípio da legalidade. A edição da instrução normativa e da portaria feita pela Receita Federal, ela afronta o princípio da legalidade. Essa portaria e essa instrução normativa não pode ser maior que a lei, basicamente é isso. A sentença proferida pelo juiz federal Bruno Henrique Silva Santos lembrou também que o Código Tributário Nacional estabelece que as isenções do imposto, as isenções de qualquer imposto, somente serão previstas por lei. Ou seja, a Receita Federal não pode editar portaria ou instrução normativa dispondo sobre a isenção, né? Mais um argumento aí contra a prática realizada pela Receita Federal. Não obstante esses entendimentos do Poder Judiciário, né, do acórdão que eu acabei de citar para vocês, dessa sentença que eu acabei de citar para vocês, a Receita Federal ela bate o pé e fala que está correta. Ela publicou uma nota logo após da polêmica aí ventilada pela mídia sobre essa questão da isenção do imposto de importação. Ela publicou uma nota dizendo que está certa, que para a Receita Federal ela está certa e ela vai continuar tributando dessa forma. Ela vai continuar tributando as encomendas que não se encaixarem ali na isenção que ela acha que vale, entendeu? Para a Receita Federal, o que vale é o que está na portaria, o que vale é o que está na instrução normativa que ela mesma editou. E ela aí publicou uma nota dizendo o seguinte, acompanhem comigo. O decreto 1880 foi delegar, vamos lá, voltando aqui, um pouco de sarcasmo, né? O que fez o decreto 1804 de 1980 foi delegar ao ministro da Fazenda a faculdade de dispor sobre a isenção em remessas entre pessoas físicas da maneira que melhor convier aos interesses da Fazenda Nacional. Para aí. Veja que para a Receita Federal, o que está no decreto é uma delegação de poder para o ministro da Fazenda de dispor sobre a isenção do jeito que ele quiser. Se ele quiser isentar encomenda de 10, 50, 20, 30, até $100 ele pode. A Receita Federal entende isso. Olha o que ela fala ali, né? Foi delegar ao ministro da Fazenda a faculdade de dispor sobre a isenção em remessas entre pessoas físicas da maneira que melhor convier aos interesses da Fazenda Nacional. Então você vê o que a Receita Federal entende. Para ela pode fazer o que ela quiser, entendeu? Ela entende, ela interpreta o Decreto-Lei 1804 de 80 do jeito que ela quiser. Ela entende isso, o que está ali, do jeito que ela quiser. E ela entende que ela pode fazer o que ela quiser em relação à isenção. É isso que a Receita Federal entende e ela põe na prática isso, tributando tudo o que não se enquadra na isenção que ela mesma impôs. Então, acompanhando aqui o que a Receita Federal falou, né, o que fez o decreto 1804 de 80 foi delegar ao ministro da Fazenda a faculdade de dispor sobre a isenção em remessas entre pessoas físicas da maneira que melhor convier aos interesses da Fazenda Nacional e da economia do país. Ao fixar o valor em $50, respeitou-se o teto estabelecido pela lei, que é de $100 dos Estados Unidos da América, ou equivalente em outra moeda, o que não deve ser confundido com o valor da própria isenção. Aqui você percebe que a Receita Federal entendeu ali pelo decreto-lei que ela poderia dispor sobre a isenção até $100, entendeu? E não que o valor da isenção seria de até $100, que ela pode dispor sobre esse valor até $100, 50, 60, 70, e o que ela escolheu foi 50, então ela acha que ela está agindo de acordo com a lei. Esse é o entendimento da Receita Federal. E ali no final da nota, a Receita Federal tenta justificar o critério que ela adotou para a isenção, né? Vamos lá. Ressalta-se que os critérios para a fixação desse limite levam em conta diferentes fatores, dentre os quais destacam-se o volume de mercadorias desembaraçadas nessa condição e consequente impacto dessa entrada na economia nacional,
a concorrência que esses produtos exercem sobre os produtos nacionais de mercadorias similares que pagam regularmente seus tributos, o impacto dessa renúncia na arrecadação e o custo de fiscalização e cobrança de tributos sobre cada volume. Claramente, esses critérios elencados pela Receita Federal são critérios para desestimular a importação. Querem que o importador deixe de importar a mercadoria e compre essa mercadoria aqui no Brasil. Ou então, já que ele está importando, que ele tenha que pagar mesmo, que o custo da operação dessa tributação, o custo do procedimento da tributação é muito caro. Então, por isso, deve ser tributado para custear esses custos de operação. Basicamente, é esse o critério da Receita Federal para colocar uma isenção tão banal e tributar a maioria do que entrar no país. E por fim, falando um pouco genericamente sobre a tributação na importação, é importante saber que a tributação na importação ela não é padronizada, pelo menos até agora. A Receita Federal ela tem uma previsão de criar um sistema informatizado, um sistema todo 100% automatizado, que a tributação ocorrerá de forma automática, sem precisar de um servidor da Receita Federal. Enquanto essa automatização não acontece, o que eu posso falar sobre a tributação hoje é que ela não segue um padrão. As encomendas de 2011 foram tributadas de uma forma, as de 2012 foram tributadas de outra forma, as de 2013 foram tributadas de outra forma também, e as de 2014 também estão sendo tributadas de outra forma. Então, a tributação na importação ela é muito dinâmica, por isso a importância de ter vários canais, várias informações disponíveis para os importadores, para que eles façam a importação de acordo com o estilo de tributação da Receita Federal. Até 2013, encomendas abaixo de 4 libras não eram tributadas com facilidade. E aí aconteceu uma investigação lá no Rio Grande do Sul que surgiu através de uma encomenda feita para comércio, e aí deu-se uma investigação na Receita Federal em Curitiba. Isso aí levou a uma investigação em Curitiba, que aí todo mundo passou a ser tributado em Curitiba por conta dessa investigação lá em Curitiba. Aí, a partir disso, as pessoas começaram a importar acima de 4 libras para que a encomenda entrasse pelo Rio de Janeiro e a encomenda não fosse tributada tão facilmente assim. E foi o que aconteceu. Em 2014, praticamente todas as encomendas acima de 4 libras que entraram pelo Rio de Janeiro não foram tributadas. Outra coisa importante também é que a Receita Federal, quando ela se depara com uma encomenda que tem uma declaração falsa de valor ali na caixa, ela pega aquele valor, faz ou ela pesquisa o valor real daquele produto e tributa sobre o valor real do produto, ou então ela simplesmente chuta o valor do produto. E aí é que tá, e aí que é o interessante. Se você tiver uma encomenda que chutaram um valor muito acima da realidade, você deve fazer um pedido de revisão do tributo, que não é o pedido judicial, é um pedido administrativo que você faz no próprio correio, pedindo ali a revisão do tributo, ao passo que você pagou um valor muito inferior do que está ali na caixa. Então, essa questão da falsa declaração do valor ali na caixa é importante por causa disso. Se a loja colocou um valor diferente e vem com um valor diferente ali na caixa, a Receita Federal vai fazer esse procedimento. Ou ela vai chutar o valor ou ela vai investigar no valor real. O que você deve fazer é verificar se realmente esse valor, se esse imposto de importação está na base, está na casa ali dos 60% do valor real que você pagou. Se está ali, você pagou esse imposto e ele tiver ali também nos parâmetros de até $100, você pode pedir a restituição do valor pago desse imposto de importação. Bom, então é isso, espero que tenha esclarecido algumas questões aí sobre essa polêmica da isenção do imposto de importação. Se você quiser mais informações, inscreva-se no canal Importa Maromba, que ali também eu falo sobre a importação de modo geral. Grande abraço aí, até o próximo vídeo.